वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा पिबां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
buddhatmana va anusrito svabhavat karoti jad jad sakalam parasmai narayanayo samarpayeta kayena vacha manasendriya buddhatmana va anusrito svabhavat karoti jad jad sakalam parasmai narayanayo samarpayeta. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que o nosso objetivo final é alcançar o nível de Rupa Nuga Bhajana, de adorar Krishna segundo as instruções de Srila Rupa Goswami. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse que adorar Krishna segundo os ensinamentos de Rupa Goswami é o nosso objetivo final, mas ainda não agora, não numa condição caída. Pois muitas incompreensões podem acontecer em nome de Rupa Nuga Bhajana e Raga Nuga Bhajana. Muitas vezes, Shamdas Babaji Maharaj já falou que o dever de um acharya verdadeiro é proteger o Siddhanta Vani, a filosofia mais pura. A filosofia perfeita deve ser preservada pelo verdadeiro acharya. Muitas pessoas em Vrindavana, mesmo aqui do lado de lá do Ganges, eles pensam: você conhece Bengali? Consegue entender este verso? Essa frase? Está escrito no Chaitanya Charitamrita. É necessário realizar o seu Siddha Deha dentro e fora. Você precisa realizar a sua forma espiritual por dentro e por fora e fazer adoração a Krishna por dentro, no coração e por fora, através das suas ações. Isso está demonstrado. O significado literal qual é? Talvez você esteja cego, você não conhece a filosofia Vaishnava. Se você vai traduzir, o que você diria? Que mentalmente você tem que pensar que o seu Siddha Deha, ou seja, que o seu serviço em Vrindavana está acontecendo internamente. E ao mesmo tempo você vai fazer isso externamente. Se você não entende a visão da Gaudiya Mata, você vai achar que o significado seja assim. Que mentalmente você tem que imaginar que você já está em Vrindavana. Mas isso é um ideal especulado. Que você vai começar a cantar os santos nomes imaginando que você já é uma Gopi. Mas isso é uma ação ligada a um pensamento sarragia, um pensamento de alguém que quer pular etapas. Se você for para esse tipo de falso Vaishnava, você dá 2.000 rupias para eles, R$150, e eles te dão a sua forma eterna. Eles vêm e falam: olha, você é tal Gopi. Mas isso não é real. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta, Srila Keshava Goswami Maharaj, todos eles escreveram sobre isso. Dessa maneira você não alcança o nível de Raganuga, ou seja, o nível de fazer Bhakti sem regras, simplesmente com o seu coração. Se você quer passar por algum atalho, você nunca vai chegar lá. Prabhupada Bhaktisiddhanta estabeleceu isso. Ele escreveu que um devoto, imagine que um devoto queira fazer bhajana, queira fazer vida espiritual, seguindo o seu guru com todo o seu coração. E o que isso significa?
se submeter aos pés de lótus do Vaishnava puro. Tudo, o corpo, tudo que você tem. O corpo não é mais seu, se você chega nesse nível. Eu não posso desfrutar com esse corpo. Esse corpo pertence a Guru, ao Gurudeva, ao Vaishnava puro. E agora ele se torna um instrumento nas suas mãos. Essa é a concepção. De acordo com o desejo de Gurudeva, eu vou ter que estabelecer a minha vida. Então, em primeiro lugar, nós temos que oferecer tudo aos pés de lótus do Guru. O verso com o qual nós começamos esta aula pertence ao 11º canto. Com o corpo, com as palavras e com a mente, com o nosso intelecto, tudo que você for fazer, todas as suas ações, uma por uma, com seus órgãos dos sentidos, tudo que você fizer, você vai oferecer tudo aos pés de lótus de Gurudeva. Nós não estamos falando de oferecer tudo aos pés de lótus de Narayana ou de Krishna. Porque Narayana possui... nós o adoramos dentro das suas opulências. No Rasa Lila, às vezes, os versos que descrevem a Rasa Lila chamam Krishna de Vishnu. Então, com esse humor de opulências, quando essas características, quando nós chamamos Krishna de Narayana ou de Vishnu, nós temos que realizar que Ele é o Senhor Supremo, e que Ele é o proprietário de todas as opulências. Então, se você tiver desejos pessoais, isso pode atrapalhar, destruir a sua vida espiritual. Então tome cuidado. Sukadeva Goswami vai falar sobre a Rasa Lila de Krishna. Ele vai chamá-lo de Vishnu, para nos dar uma ideia de que aquela descrição não diz respeito aos passatempos, a passatempos que possam estar ligados ao desfrute, porque Vishnu é o possuidor das opulências, é o sustentador do universo. Então nós temos que nos lembrar que Krishna é o Senhor Supremo. Então a nossa mente e as nossas ações, é nosso dever oferecer tudo isso aos pés de lótus do Vaishnava puro. Como que nós podemos oferecer isso aos pés de lótus de Krishna? Não sei. Eu vou oferecer tudo aos pés de lótus de Gurudeva. Porque Krishna vem até mim na forma do Vaishnava puro, na forma do Guru dos pés de lótus, da alma que alcança a perfeição e vem para me liberar. Você primeiro precisa seguir Vaidhi-marga, seguir todas as regras e regulações de Bhakti. São regras firmes, estabelecidas, rígidas, rigorosas, que vão controlar a sua atitude egoísta, a sua maneira de viver as coisas a seu próprio modo, a sua atitude caprichosa. Seus caprichos, é isso, serão controlados por esta Vaidhi-marga, por essa avenida que está paramentada com essas regras. Se você faz isso de maneira perfeita, nós vamos ser, depois, mais tarde, acompanhados pelo nosso Guru Varga, que são os verdadeiros Raganugas e Rupanugas. Primeiro nós aprendemos todas as regras e colocamos elas em prática, e depois nós vamos nos tornar mais naturais no processo. Mas se eu ainda não estou amadurecido o suficiente, eu não posso agir de maneira natural, esquecendo as regras. Então, no curso do bhajana, você aos poucos vai se estabelecer em Raganuga Bhajana.
Se você seguir Vaidhi Marga, o caminho dessas regras, mais cedo ou mais tarde, se você é sincero, aos poucos você vai se estabelecer no caminho de Raganuga Bhajan, dessa bhakti espontânea, está acima das regras. Mas se você for sincero, então, de acordo com o seu gosto, você vai, de acordo com suas aptidões, naquele nível você vai desenvolver o seu bhajana bhava, as emoções íntimas que são pessoais suas na sua relação de adoração com Krishna. Naquele ponto há uma atração irreversível por Krishna, sem nenhuma conexão com a Aishwarya Bhava, com as opulências do Senhor Supremo. Naquele nível, a pessoa ama Krishna pelas suas qualidades e não por ele ser Deus, como um Vrajavasi, como um habitante de Vrindavana. Então, quando um devoto faz bhajana com toda a concentração sobre a guia do Sadguru, do Maharapurusha, o que significa Sadguru? O Raganuga Bhakta. Sem seguir um Raganuga Bhakta, você não pode se tornar um Raganuga Bhakta. Se você não seguir um devoto que chegou no nível de Raganuga, você nunca vai se tornar um Raganuga, mas você não deve fingir que você já está nesse nível. Esse é o processo. Porque os Raganugas, eles têm uma espécie metafórica de doença. Eles sofrem de Prem Roga. Roga é doença, Prem é amor. No mundo material também acontece. Se um herói vai amar uma heroína no mundo material, ele vai desenvolver uma atração infinita. E esse amor vai te fazer dançar. Por exemplo, quando se a amada vai chegar às 5, às 4 horas ele já está dançando. Porque o objeto do seu amor vai lhe impulsionar a sentir isso. Ansiedade, animação. A paixão chega no mundo material. P.B. Shelley, um poeta inglês, escreveu sobre isso. O amor passional é algo que existe no mundo material e que é importante. Quantos amores acontecem aqui? Amores passionais. Os personagens de Shakespeare, muitos outros. Ou, por exemplo, como alguns personagens do Mahabharata. Você poderia dizer que tais pessoas viveram amores ideais, que tais personagens viveram amores ideais, como, por exemplo, Laila e Majnu. Eles tinham um grande amor um pela outra. Mas Prabhupada vai explicar que qualquer tipo de amor, mesmo que pareça perfeito no mundo material, nunca se torna um amor perfeito e puro. Porque aqui, no nível material, existe sempre um nível de contaminação, um nível de imperfeição. Sem essa contaminação, sem essa imperfeição, no mundo material, você não encontra nenhuma relação de amor. Mais ou menos contaminação acontece, mais ou menos imperfeição acontece. Sem interesse próprio, você não vai encontrar. As pessoas amam os outros aqui por desejos pessoais. Por quê? Este mundo é cheio de hesitação, é cheio de ansiedade. E o mundo espiritual chama-se Vaikunta, sem ansiedade.
o mundo transcendental, onde nós deveríamos ir quando abandonamos o corpo, é chamado de Aprakrita Jagat, realidade não material. Não existem tensões e ansiedades lá. Lá no mundo transcendental, tudo é cheio de desfrute, de êxtase. É Ananda Jagat, é o universo do prazer eterno. Lá chama-se Vaikuntha Jagat e aqui é chamado de Kuntamaya Jagat, o universo da ansiedade, da imperfeição. Talvez um marido ame sua esposa muito, mas mesmo assim ele vai preservar uma parte para ele, algum egoísmo ele vai esconder. E isso é chamado, isso é como isso não pode ser definido como Niskapat Bhav, ou seja, uma emoção sem trapaça. Porque no mundo material não existe uma emoção que não tem hesitação, que não tem dúvida, que não tem uma gota de trapaça. Isso cria a ansiedade do mundo material. Qualquer nível de perfeição que esteja lá, no mundo material, não alcança a pureza, porque a pureza só é alcançada na realidade espiritual. Em Vrindavana, em Goloka Vrindavana, mesmo as vacas amam Krishna de maneira perfeita e pura, mas aqui não. Aqui, nem a mãe, ou a esposa, ou o marido, ou o pai amam seus parentes de maneira perfeita e pura. His Gurudev should be Raganuga Bhakta. His Gurudev should be perfect devotee. Perfect means Siddha Mahatma. If his Gurudev going to follow, se o Guru seguir Raganuga Bhakti, Rupanuga Bhakti, de maneira artificial, all what I am speaking, all standard thing, you should understand. Sometimes acontecerão problemas. Às vezes eu explico uma coisa e vocês têm que entender as consequências daquilo. Alguém poderia dizer, meu Guru seguia Raganuga Bhakta, Rupanuga Bhakta. Sim, ele está seguindo, mas precisamos ver se ele está seguindo sob as regras de Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Tente entender. Se um Vaishnava não estiver seguindo a regra de Bhaktivinoda Thakur, não é o sistema correto. Eu não vou criticar ninguém, eu não posso criticar ninguém, mas se o seu Guru não segue este processo da maneira que foi estabelecida por Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, então o problema não é de quem vai observar isso, mas você teria que seguir de maneira perfeita. Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele nunca disse para Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj que eles eram irmãos espirituais. Vamana Goswami Maharaj recebeu Harinama de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas, mesmo assim, por que ele recebeu Shiksha e Diksha de Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj? Ele sempre dizia, nunca vou poder considerar você meu irmão espiritual. Você me ensinou tudo o que eu sei. Ele costumava dizer, o nosso Rapanuga Bhajana, ele dizia, é seguir o nosso Guru Varga. E eu não entendia o que quer dizer isso. A única coisa que eu sei é que o nível de Rupanuga, de Raganuga, é seguir exatamente o que o Vaishnava puro fez, o que o meu Guru Maharaj fez. Quando Vallabhacharya foi audaz diante de Mahaprabhu, Mahaprabhu respondeu ele rispidamente.
Quando ele disse que não aceitaria Shrila Swamipada, comentários de Srila Swamipada, Mahaprabhu ficou muito bravo com ele. Aqueles que não obedecem o Vaishnava puro é como uma mulher que quer se prostituir e não ser fiel ao marido. Aqueles que não obedecem o Vaishnava puro merecem ser tratados como prostitutas, disse Mahaprabhu. Então Vallabhacharya, um associado eterno de Mahaprabhu, foi punido para nos dar esse exemplo. Ninguém pode falar dessa maneira. Ninguém pode pensar dessa maneira. Eu escrevi o significado de Krishnanama, ele disse. Eu discuti e expliquei os santos nomes. Mahaprabhu respondeu, olha, eu sou ignorante, eu não entendo nada. Eu só entendo que Krishna é filho de Yashoda e de Nanda Maharaj, mas mais que isso eu não sei entender nada. Mahaprabhu vai responder. Eu só entendo até aqui, eu não sou muito elevado, eu não sou um filósofo, eu sou ignorante. Eu não tenho direito de ouvir outras explicações relativas ao Krishnanama, aos santos nomes. Por quê? Mahaprabhu sabia que aquele Vaishnava que estava propondo aquela explicação estava cheio de falso ego, então ele se recusou a ler. A única coisa que eu sei é que Yashodananda, eu conheço Krishna, filho de Yashoda, e o Krishna, filho de Nanda Maharaj. É só isso que eu sei, ele é filho deles. Por quê? Porque o Guru, o Vaishnava, o próprio Senhor Supremo, eles sempre querem evitar aqueles que vão expressar falso ego. O que significa? Se você ainda tiver fé no Guru Vaishnava, estiver um pouco contaminado, tiver alguns anartas, isso é ok. Mas o que nós estamos falando desse falso ego? É uma pessoa que esconde trapaça no coração, que ela não se rende. Você pode se render e ter anartas, mas você não pode fingir que você se rende. Esse não é o ensinamento perfeito. Milhares de pessoas podem vir, mas dentre eles, quem está verdadeiramente interessado a fazer o bhajana, fazer vida devocional? Quem vai alcançar os pés de lótus do Guru, de 1000 pessoas que chegam até ele? Quem vai desenvolver um amor tremendo pelo Guru, pelos Vaishnavas, pelo Senhor Supremo, e vai aplicar todos os desejos de Bhaktivinoda Thakur e de Bhaktisiddhanta? Quem? Você vai fazer uma seleção dentre essas 1000 pessoas. 1 ou 2 no máximo você vai conseguir, que estão verdadeiramente interessados. Depois disso, eles fazem Raganuga Bhajana, Rupanuga Bhajana. Então, as qualidades e a quantidade não são compatíveis, lembrem-se. Quantidade e qualidade não são coisas que caminham juntas. Se você compromete a qualidade para obter quantidade, aí você se perde. E se você quer o contrário também, uma coisa não funciona junto com a outra. Dessa maneira, o Raganuga Bhakta, o devoto Raganuga, ele segue os passos do Vaishnava puro. Você pode afirmar que o seu Guru está fazendo isso, mas o que eu estou dizendo é o que é o standard. O que você acha que aconteceu, o que não aconteceu, eu não sei. Eu estou dizendo que a filosofia é assim. Nós seguimos esses Vaishnavas que apontam para esse nível de humildade. E por conta dessa humildade eles diziam: Maharaj, você não faz o Julian Lila? Eles perguntavam: Bhakti Rakshakshita Goswami Maharaj, você não tem o direito de fazer o Julian Lila, de discutir os passatempos de Krishna e Radha no balanço e colocar eles aqui e fazer as pessoas empurrá-los, porque isso é elevado demais. Eu aprendi assim com Bhaktisiddhanta Prabhupada, a gente não faz esse teatro. Bhakti Rakshakshita Goswami Maharaj escreveu isso, nós não temos direito de brincar dessa maneira, nós não estamos nesse nível.
Meu Guru Maharaj me instruiu de não fazer isso, não pular nessa direção, de não passar por esse atalho. Ah, mas naquele tempo eles estão empurrando Krishna e Radha no balanço. Talvez eles tenham o direito de fazer isso. Quem pode dizer, eu não sigo, eu não faço, porque eu não me considero tão elevado. Isso é um ponto muito importante, muito importante. E eu quero discutir esse ponto vital relativo a Raya Ramananda, aos ensinamentos que ele e Mahaprabhu nos deixaram. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, se um devoto for encontrado diante do qual Gurudeva vai abrir seu coração e vai dizer, olha o que eu tenho aqui no meu coração. Tal pessoa é muito afortunada, porque o Sadguru, ele nunca esconde nada. Ele não consegue esconder nada diante de um Sat Shiksha, diante de um aluno sincero. O Guru verdadeiro ele não esconde nada diante do seu discípulo sincero. Está escrito isso no Bhagavatam. Snigdasya sishyasya gurovo gujham abhiguta. Snigdasya sishyasya gurovo gujham abhiguta. Secrets of the secret. That secret bhajan, procedure. Existe um segredo no coração do Guru e ele pode lhe ensinar isso. Mas somente se você demonstrar o seu merecimento, a sua qualificação, a sua purificação, a sua dedicação. Qualificação significa dedicação. Sem dedicação não existe qualificação. Não significa que você estudou inglês, alemão, que você estudou filosofia. Você pode pronunciar e ensinar tudo isso. Mas quem deveria se importar com o que você fala? Se você não é uma pessoa dedicada e sincera. Se você tem sentimentos diretos, você deve falar. Se você tem misericórdia do Guru, aí eu estou pronto para te ouvir. Caso contrário, qualquer filosofia elevada que você venha pronunciar, ela vai ser igual a excrementos. É por isso que Gorakshora Das Babaji Maharaj dizia, por que nós dizemos que Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj era um grande acharya se ele não teve nenhum discípulo, um ou outro? Por que nós vamos chamar ele de Paramahamsa? Quando nós fazemos o Jayadvani, quando nós glorificamos, eu chamo ele de Paramahamsa Acharya. Por quê? Porque ele protestava, porque ele atacava as imperfeições de maneiras diferentes. Através de diferentes atitudes, ele protestava contra os Sahajias, contra os falsos Vaishnavas. Nós não podemos esquecer isso. Um dia, Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj falava, de onde você vem? Eu venho de Navadvipa. Lá está acontecendo o grande Harikatha, Bhagavata, eles estão falando do Gopi Gita e ele dizia, não vá lá. Não vá lá. Ah, mas está um Harikatha muito bom. E ele gritava, não vá lá. Isso não é Bhagavata Katha, isso não é o Gopi Gita. Eles estão falando dinheiro, 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 dinheiro. Eles estão querendo coletar dinheiro. Eu consigo escutar daqui. Que eles estão falando de coisas elevadas demais para receber doações dos tolos. O lugar onde eles estão sentados, você teria que escavar 20 pés, 20 braços para dentro, jogar todo esse barro fora no Ganges, porque está tudo contaminado, e você tem que colocar outra lama lá, outra terra lá, porque aquela terra está contaminada. Se o Raganuga Bhajana fosse tão fácil, por que Gorakshora Das Babaji Maharaj falou dessa maneira? Se falar dos passatempos de Radha Krishna fosse algo tão fácil, por que ele falou dessa maneira? Não é fácil falar sobre isso, não é fácil ouvir sobre isso, não é fácil merecer isso, e nós temos que ser humildes. Um dia alguém disse, Gorakshora Das Babaji Maharaj ouviu um Vaishnava dizendo, eu vou até lá ouvir uma grande assembleia de Vaishnavas.
E Gorakshora Das Babaji Maharaj pegou 3 pedaços de bambu e fez uma espécie de estrutura, como uma cabaninha, e amarrou a ponta. Isso aqui é onde cabe, é o lugar onde cabe a verdadeira Assembleia dos Vaishnavas. Então, quando o Bhaktisiddhanta Prabhupada falou para ele, eu fui numa Assembleia de Vaishnavas, Gorakshora Das Babaji Maharaj falou, olha aqui, pegou 3 pedaços de bambu, amarrou, entendeu? 3 pedacinhos de bambu e falou, aqui embaixo é onde cabe uma verdadeira Assembleia dos Vaishnavas. E não cabia nem uma pessoa lá dentro, quanto mais um Vaishnava. O que ele queria dizer que não adianta 1000 pessoas se reunirem dizendo que são Vaishnavas. Ele nos ensinou isso. Um dia, Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele veio, ele cortou a barba e fez um corte elegante, o bigode, e fez um cavanhaque. E foi com um dhoti novo, amarrado. E foi até a casa de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur olhou e falou, o que é isso? Babaji Maharaj, ele caiu na risada. Ele falou, olha, agora ninguém pode me dizer nada, eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu vou poder falar com as mulheres, olha como eu estou bem vestido. Por que na verdade, noite e dia eu estou vestido como um mendigo, como um sannyasi e fico longe de todo mundo? E Bhaktivinoda Thakur riu. Ele estava, na verdade, criticando os falsos santos, que na verdade se vestiam de Vaishnavas, mas no fundo saíam com mulheres e queriam dinheiro, etc. Vamos supor que você esteja fazendo exatamente o que o seu guru quer, que o devoto puro quer, que você seja um devoto perfeito. Somente tal devoto pode se tornar um Rupanuga. Mas se o seu guru era um artificial, se ele estava trapaceando, então você não vai conseguir alcançar esse nível. Entende? Porque Bhaktivinoda Thakur explica, isso é uma doença contagiosa. É como uma doença. O amor do verdadeiro Vaishnava, ele passa para o seu coração. E aquilo vai contaminar seu coração, obviamente positivamente. Essa verdadeira sinceridade, essa humildade causa um amor que contamina o coração do discípulo que é sincero, através do serviço. Bhaktivinoda Thakur vai nos dar um exemplo. Como 2 nuvens que vêm, 2 pedaços de nuvens que se encontram, como cúmulos muito densos. Quando uma chega perto da outra, existe uma diferença de carga elétrica. Existem íons positivos e negativos livres. Então, quando essas 2 nuvens se encontram, elas se chocam e há um trovão. E você ouve o som, porque a velocidade do som é mais lenta que a velocidade da luz. Mas going to serve our Rupanuga devotee like Gaurkishore Babaji Maharaj, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, surely their disease can come and touch you. Então, assim como essa energia elétrica que existe dentro das nuvens, se você encontra um Vaishnava puro, você pode desenvolver essa Bhakti, porque a carga elétrica dele vai entrar no seu coração. Então, Prema Roga é essa doença de amor perfeito que não pode ser comparado com nada neste mundo material. Ela só existe no mundo transcendental. E agora Prabhupada Bhaktisiddhanta explica algo secreto. Ao pensarmos, ao imaginar, que você é uma gopi, você vai obter esse nível? Não, ele disse, não faça isso. Senão qualquer pessoa vai dizer, hoje eu vou pensar que eu sou uma gopi. Vou para casa e vou pensar que eu sou uma gopi. Então eu vou achar que eu sou
Champaka Manjari, vou começar a me transformar nela. I cannot do it. Não é It's assim. not authentic. Isso não é autêntico. So, but what Prabhupada speaking, Então, o que Prabhupada diz no curso do seu bhajana, você é muito sincera e você ama Krishna de maneira verdadeira durante o seu canto dos santos nomes. Prabhupada vai explicar. Se você alcança um nível muito elevado, alcançar os santos nomes, quando você faz um Harinama, quando você canta os santos nomes de maneira absoluta, esse Harinama vai abrir a cortina do mundo transcendental para você. Só o canto dos santos nomes pode abrir essa cortina. A cortina de Maya. A Maya está cobrindo seus olhos. Você só consegue ver seus olhos, o mundo material. Mas o Mahamantra vai levantar essa cortina e você vai enxergar o que é o que, quem é quem no mundo transcendental. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que enquanto você faz o Harinama perfeito, cada Harinama, cada vez que você pronuncia, Krishna está lá. Um discípulo de Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj, ele é do sul da Índia. Ele é de Brahmapura, no sul da Índia. Ele gostava de mim e me respeitava, não sei nem porquê. Diz Shyamdas Babaji Maharaj com a sua humildade. Eu estava todo suado e coberto de poeira em Vrindavana e não quis ir com ele, mas ele me chamou com tanto carinho para ir até um determinado templo. Eu fui daqui do jeito que eu estava. Isso aconteceu 2 vezes na minha vida, diz Shambhava. Numa outra vez eu estava em Vrindavana, no final do Parikrama, e imediatamente um devoto da Devananda Gaudiya Mata falou: olha, está tendo uma assembleia, você tem que vir. Como é que eu posso vir? Não, você tem que vir. Eu tinha acabado de fazer Parikrama, estava coberto de poeira, diz Shambhava. E quando eu entrei no Saba, todo mundo começou a rir. Oh, Vidurji Maharaj. Eles riram. Eu estava todo sujo, eles riram. Eu não tive vergonha e sentei e dei Harikata. O que fazer? Por que eu estou contando isso de Shambhava? Porque Prabhupada nos ensinou que enquanto nós cantamos os santos nomes, a ilusão vai desaparecer e você vai alcançar Rupa Nuga Bhajana e Raga Nuga Bhajana. Mas primeiro se purifique. E aí a sua Sarupa vai aparecer dentro do seu coração. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz isso. A sua forma eterna será indicada pelo Senhor Supremo. Essa é a explicação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eu não estou modificando nada. Se alguém que está rendido a um devoto verdadeiro, Rupanuga, puro, e ele está fazendo o processo de maneira perfeita, ele vai encontrar sua identidade eterna. Sua identidade eterna vai aparecer. Uma vez me levaram num lugar em Varsana. Existia um devoto que naquela época ele era grihasta. Então esse devoto, ele amava muito seu guru. Ele me respeitava também. Ele cantava os santos nomes. Às 10, 10:30 da noite, ele cantava a noite inteira praticamente. Cantava os santos nomes no quarto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare.
Jai Shri Radha. This way. E ele repetia assim. E esse devoto abandonou o corpo. If he is not going to get taste in Harinam, how it is possible for Se ele não sentia o sabor do Harinama, como é que ele poderia cantar os santos nomes a noite inteira? Ele não dormia. Ele cantava os santos nomes a noite inteira. Como é possível que alguém assim não tenha alcançado o sabor dos santos nomes, o sabor espiritual? Prabhupada Bhaktisiddhanta então dizia, se você cantar os santos nomes e você conseguir alcançar, manifestar os santos nomes puros, porque você já está purificado nos seus lábios, você vai entender sua forma, sua idade, tudo, sua realidade transcendental. Você vai entender quem é você, seu nome, sua vila, onde você mora, a sua beleza, como é o seu corpo transcendental. Você vai entender a cor do seu vestido, o seu serviço, tudo você vai enxergar. Como se fosse uma prescrição. Tudo isso vai aparecer. Só se isso aparece naturalmente, depois do seu processo de purificação. Isso sim é alcançar esse nível elevado. Mas isso não significa que nós vamos começar a falar sobre isso e fingir que nós estamos nos lembrando de sermos gopis. Eu sou essa gopi hoje. Aprendi, já descobri. Não é assim. Prabhupada Bhaktisiddhanta explica que tais pessoas estão falando de Raganuga Bhajana e Rupanuga Bhajana, mas eles estão falando vazio, sem verdade nenhuma. E se alguém quiser seguir essa invenção, esse atalho, ele vai pensar na sua forma como Gopi, mas isso será um engano, será uma ilusão de Maya. Mas ele ainda está com um caráter cheio de defeitos, ele é como um ser humano comum. Mas se ele ficar imaginando que ele é uma Gopi, Prabhupada dizia que se ele ficar mentalizando a imagem de uma Gopi, que seria a própria forma espiritual dele, mas ele ainda está se sentindo como um homem na matéria, ele vai se associar com essa imagem em pensamento, como se estivesse tendo relações físicas com ela. Então ele vai cair. Não é assim, você não imagina que você é uma Gopi antes da hora, ou ouve sobre isso antes da hora. Isso é algo muito elevado. Se alguém quiser falar algo sobre Raya Ramananda, você tem que esclarecer todo o pano de fundo. Caso contrário, se torna algo inútil falar sobre o que ele nos ensinou, se você não entender todos os detalhes. Hoje é o seu dia de Raya Ramananda. Mahaprabhu nos ensinou todos esses tópicos elevadíssimos, mas não de maneira barata, como hoje em dia está sendo distribuído. Ele disse sim, Rupanuga Bhajana é o nosso objetivo, mas não na condição que nós estamos. Muitas vezes eu já expliquei isso, mas ninguém quer entender. De milhares de pessoas do mundo, nós podemos pensar em 1, 2, 3 que realmente fazem bhajana verdadeiro. Esses sim vão alcançar este nível. Se alguém segue dessa maneira, se alguém fala de uma maneira muito barata sobre tudo isso, Sadananda Swami dizia, nós podemos entender que tal pessoa, eles não receberam misericórdia do Guru, eles não se renderam ao Guru e não puderam receber essa misericórdia verdadeira. Aqueles que estão falando disso antes da hora, com certeza, eles não receberam misericórdia alguma. Se eles receberam algum pedacinho de Guru Kripa, de misericórdia do Guru, eles não estariam falando e pensando sobre isso antes da hora. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse a mesma coisa. Então nós temos que prestar atenção ao Acharan de Gauranga Mahaprabhu.
Nós vamos seguir Prabhupada Bhaktivinoda Thakur porque eles seguem Gauranga Mahaprabhu de maneira perfeita. Se você quer receber os ensinamentos completos de Chaitanya Mahaprabhu, você tem que seguir Bhaktivinoda Thakur e Bhaktisiddhanta Prabhupada. Não tem outro caminho, pois eles são os representantes disso no nosso momento histórico, no nosso tempo. Se você não seguir, aí o problema é seu. Então, qual é o ponto central? Bhaktivinoda Thakur Prabhupada. If they are following some, they are going to do some manipulation, Raganuga Bhajan, surely they are totally devoid of Guru. Someday I can also discuss about the last sloka. As pessoas que querem pular, eles não têm misericórdia do Guru verdadeira. Um dia eu vou tentar explicar a Rasa Lila sob a guia de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de Bhakti Pragnakesha Goswami Maharaj. Eu vou provar que com a nossa mente material e com o nosso coração material, nós não temos o direito de achar que nós somos Raganuga e Rupanuga. Se fosse possível isso, por que Mahaprabhu conversou com Raya Ramananda? Por que não, peraí. Espera. Nós vamos seguir Mahaprabhu. Ele não brigou, não. Eu não entendi a palavra. Então, por que ele aponta para o passo a passo que Raya Ramananda nos explicou? Nós temos que seguir Chaitanya Mahaprabhu e não os Sahajias, não aqueles que querem antecipar o acesso a determinados conhecimentos e emoções. Mahaprabhu, por que ele vem? Para nos mostrar o processo para alcançar este nível de Raganuga. Raga é emoção. Então, é essa maneira emocionada de fazer Bhakti. Mas esse nível precisa ser alcançado. Mahaprabhu vem para revelar esse segredo, mas não para transformar esse segredo numa coisa barata, que é distribuída de maneira fácil, como tem sido feito hoje em dia em muitos templos. O que Mahaprabhu fez, como e quando, precisa ser compreendido. Ele explicou várias coisas diferentes. Às vezes ele chorava, às vezes ele explicava, às vezes ele cantava os santos nomes. Nós temos que entender cada explicação, em cada momento, o significado deste processo que ele nos mostra, passo a passo, através da sua encarnação. Ele vai dizer que somente Raya Ramananda tem o direito de falar dos passatempos de Krishna e Radha. E nós vamos ter que esclarecer isso. Mahaprabhu disse que só ele tem esse direito. E se Mahaprabhu foi para o sul da Índia, ele foi se encontrar com Raya Ramananda. Pela misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda Thakur, 12, 14 anos atrás, Shamdas Babaji Maharaj publicou um texto sobre esse diálogo entre Krishna e Raya Ramananda, entre Chaitanya Mahaprabhu e Raya Ramananda. São livros que estão prontos, mas precisariam ser editados em inglês. Você enlouqueceria se pudesse ler isso. Com base nisto, eu dei aquela aula, aquele mês de 2020, um mês inteiro sobre Raya Ramananda Samvad, sobre esse diálogo entre Raya Ramananda e Chaitanya Mahaprabhu. Então nós temos que esclarecer que quando Mahaprabhu vai encontrar com Raya Ramananda, então houve um encontro especial. Raya Ramananda Samvad.
Então aquilo foi algo único. Foi um diálogo único. O Guru de Shyamdas Babaji Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, costumava dizer: meu filho, se alguém não entender Sanatana Shiksha, os ensinamentos de Sanatana Goswami, a sua vida espiritual falhou totalmente. Se alguém não entender os ensinamentos de Rupa Goswami e Sanatana Goswami e Uraya Ramananda Sambhava, ele dizia isso: se a pessoa não entender esses 3 pontos, a vida espiritual dela, mesmo que ela siga os Gaudiya Vaishnavas, ela não vai alcançar nada. Mesmo que ela se proclame um Gaudiya Vaishnava, ela não vai alcançar nada. Em primeiro lugar, você tem que sair do limite corpóreo. E as pessoas não estão fazendo isso. A sua mente, o seu corpo está lhe impedindo. Mas o Senhor Supremo, Ele lhe dá todas as facilidades, todos os confortos, todos os ensinamentos. É só você aceitar e trilhar esse caminho. O diálogo entre Ramananda e Mahaprabhu nas margens do Godavari foi algo muito especial. E Mahaprabhu, de propósito, intencionalmente, ele quis discutir esses pontos, esses níveis de concepção espiritual. Para quê? Para esclarecer todos os passos da vida espiritual. Ele vai perguntar para Ramananda o que é mais elevado. E Ramananda vai falar sobre vários passos, até chegar nos passatempos de Radha Krishna. E isso significa que nós temos que seguir estes passos e não pular diretamente para o nível mais alto, como as pessoas querem fazer hoje em dia, como muitos falsos Vaishnavas querem ensinar. Nós não podemos imitar os Vaishnavas, nós temos que simplesmente fazer o processo. Aqueles que hoje em dia se identificam como Rupa Nuga devotos, alguém vai querer provar que é um grande devoto e vai dizer: eu sou um Rupanuga, eu sou um Raganuga, eu vou falar sobre os passatempos íntimos de Radha Krishna, mas isso contamina todo mundo. E ninguém hoje em dia quer ouvir esta verdade. Quem vai me escutar? Eles vão dizer que eu sou louco. Eu não tenho posição, não tenho templo, não tenho nada, eu não tenho dinheiro, não tenho conta no banco. Eu sou uma alma caída e ninguém vai me escutar. Infelizmente, as pessoas enxergam assim. É por isso que nós dizemos que a verdade absoluta não se torna nunca popular. Porque as pessoas querem ouvir sobre o que elas não devem ouvir. Então, nesse diálogo com Raya Ramananda, Mahaprabhu revela o mistério da adoração a Deus para que você detecte a sua própria posição. Antes de começar o bhajana, você tem que detectar a sua posição. Em que posição você está? Você não entende o que eu quero dizer? Antes de fazer a vida espiritual, você tem que se perguntar em que nível você está. Que posição você está na realidade, no seu nível de consciência. Se você não entende em que posição você está, como é que você pode entender que você tem que ir para frente ou para trás, para a direita ou para a esquerda, se você não sabe onde você está? Como um avião que cai. Se você estiver com paraquedas, pular numa montanha, você não vai achar ninguém. Como é que você vai descobrir em que país você chegou, em que cidade você chegou? Se o avião quebrar e você pular de paraquedas e cair em qualquer lugar e não tiver ninguém lá, como é que você vai saber onde você está? Se ele não tiver um compasso, se ele não tiver um mapa, ele não vai saber onde é o norte, o sul, o oeste. Para que lado que eu vou? Em que país eu caí? Se você não sabe onde você está, como é que você pode caminhar? Como é que você pode planejar o seu percurso? Primeiro você precisa detectar a sua posição. As aulas sobre o Raya Ramananda estão todas traduzidas no canal em português. Então, onde você está? Sem realizar
o seu peso, você vai pular sem saber onde você está, você vai pular na direção de Rupanuga Bhajana. Isso vai destruir sua vida espiritual, mas ninguém quer ouvir o que eu estou falando. Eu fico repetindo sobre Bhaktivinoda Thakur, sobre Bhaktisiddhanta Prabhupada, mas ninguém quer ouvir, ninguém quer aceitar. Eles querem me rejeitar. Eu sei, mas mesmo assim eu estou falando. Então, Raya Mahashaya, Raya Ramananda, depois de explicar tudo isso, ele vai dizer, ó Senhor, para Mahaprabhu, você está escutando o que eu estou falando, mas é você que está sentado na minha língua, pronunciando o que eu estou pronunciando. O que eu falei eu não sei, é você que falou através dos meus lábios. Mahaprabhu, de maneira muito cheia de afeto, ele disse, venha até Jagannatha Puri, nós vamos nos sentar juntos e falar Harikatha. E Raya Ramananda diz, ó Prabhu, na verdade você veio para me corrigir. E ele, por toda a sua humildade, disse isso, ó Senhor, você veio até aqui para me purificar. Você tem que ficar pelo menos 10 dias. Por favor. Mahaprabhu disse, 10 dias? Só 10 dias? Eu quero ficar a vida inteira com você, ouvindo o seu Harikatha. Raya Ramananda havia dito isso, fique comigo pelo menos 10 dias para você retificar a minha mente. Só 10 dias, eu quero ficar com você a vida inteira. Eu vou até o sul da Índia e vou voltar e você vai vir comigo. Por quê? Porque ele entende o passo a passo da vida espiritual. E que Harikatha? Eles vão desfrutar juntos, não um Harikatha ordinário. Existe um Harikatha que é aberto ao público. Nós vamos falar sobre Prahlada Maharaj. Mahaprabhu nos ensinou isso. Gadadhar, por favor, fale sobre Prahlada. De novo, fale sobre Prahlada. Esse é um ensinamento para todos, mas com Raya Ramananda e Swarupa Damodar, ele se trancava no Gambhira para falar sobre coisas mais elevadas, que ele trouxe para nós, mas ele não revelou para o público. Ele discutia coisas que os materialistas não podem entender e que não devem ser discutidas em público. E é por isso que está discutido, explicado no Chaitanya Charitamrita. Está escrito este mantra, ou seja, que diz, com os associados pessoais e secretos, com Raya Ramananda, com Swarupa Damodar, ele vai sim discutir os passatempos mais elevados. Mas isso é feito exclusivamente dentro dessa câmara que existe no templo do Gambhira. Mas com todos juntos, com toda a população, ele cantava os santos nomes e falava de Harikathas mais básicos. Isso está explicado no Chaitanya Charitamrita. Com todos os devotos, nós vamos falar sobre aquilo que é o processo de purificação. E somente com aqueles que já estão purificados nós podemos entrar em passatempos elevados. Esse foi o que Mahaprabhu demonstrou com a vida dele, com os seus passatempos. Ele não discutia determinadas coisas abertamente. Mesmo que esteja escrito no Chaitanya Charitamrita. Suponha que esteja escrito no Chaitanya Charitamrita que Mahaprabhu, por acaso, se sentia as emoções de Radharani, Radhabhava. Que ele expressasse Gopi Bhava e Radhabhava.
Está explicado no Chaitanya Charitamrita, eu posso apontar para você aonde. Este mantra, em Bengali, ao observar as pessoas que não estavam nesse nível tão elevado, Mahaprabhu freava a sua emoção. Se a emoção dele estava muito elevada e outras pessoas que não estavam assim, nesse mesmo nível, ele controlava a sua emoção. O que é impossível de fazer, está escrito, mas ele fazia. Essa palavra significa se controlar. E na beira do Radhakunda, Prabhupada Bhaktisiddhanta dava Harikatha. E durante o Harikatha, ele pronunciou o nome de Radharani. Prabhupada começou a tremer, ele começou a suar, ele caiu no chão, desmaiou e freou essa emoção. E imediatamente ele mudou o Harikatha. Isso aconteceu com Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, diante das pessoas comuns, é proibido manifestar essas emoções. Esses êxtases. Este verso eu posso explicar sobre a guia de Prabhupada. Talvez no próximo Harikatha eu vá falar sobre isso, de Shambhava. E como você está pensando de maneira equivocada, como é impraticável o que você acha que você está fazendo. Não é científico. Você quer ir parar lá? Você quer ouvir sobre isso? Está escrito claramente que não devemos agir assim. Mesmo mentalmente, nós não podemos brincar com esses tópicos. Então, sobre Raya Mahashaya, sobre Raya Ramananda, Mahaprabhu demonstrou uma personalidade tão rigorosa que pensem como ele tratou Chota Haridas. Ele mentalmente imaginou uma energia afetiva em relação à serva de uma devota. E mesmo assim, Mahaprabhu foi taxativo e categórico. Ele não fez nada, ele não agiu, foi uma fração de um olhar. Mas Mahaprabhu estava sentado no coração dele. Ele falou, Chota Haridas vai sentir essa atração por essa moça e imediatamente ele afastou Chota Haridas. Por quê? Porque ele está nos mostrando um caminho rigorosíssimo. Ele falou, a partir de hoje, Govinda, ele falou para o servo dele, o que, Prabhu? A partir de hoje, o Chota Haridas, o Joridas Júnior, esse menino que se chamava Haridas também, ele disse, ele não pode entrar mais aqui. E todo mundo se pergunta por quê. Mas Mahaprabhu não queria que se pergunte por quê. Ele não queria explicar. Ele determinou isso porque aquele jovem Vaishnava emitiu uma fração de emoção imperfeita. Isso significa que nós temos que alcançar esse controle, porque senão nós não podemos entrar nesses passatempos. Então Advaita Gosai Srinivasacharya vai dizer, nós não podemos entrar. Vejam, esse outro exemplo. Mahaprabhu vai dizer, quem não tiver controle dos sentidos não pode entrar aqui. Então, os verdadeiros devotos, por exemplo, vão dizer, então eu não posso entrar. Eu não tenho controle. Advaita Gosai, o próprio Mahavishnu, Advaita Acharya disse isso. Eu não posso ouvir. Então, vejam, ele é o próprio Mahavishnu e ele acha que ele não pode entrar. E as pessoas de hoje em dia acham que podem falar sobre tudo isso. Mahaprabhu riu.
Ele disse, se você então não pode entrar, então quem pode entrar? Quem eu vou permitir que entre então? São vocês. Vocês são meus companheiros eternos. É meu desejo que você participe. Eu abençoo vocês para que vocês alcancem este nível. Então, Maharaj, Shantas Babaji Maharaj está falando dessa diferença. Aqueles que realmente são humildes, eles podem alcançar esse nível. Falar sobre o Rasa Tattva, sobre o Rasa Lila, sobre Radha Dasya, sobre servir Radharani, todos esses tópicos só podem ser alcançados através da bênção de Mahaprabhu. Então, ele vai unir Kala Krishnadas e outros devotos. Kala Krishnadas que viajou com ele para o sul da Índia e que encontrou uma mulher Bhattatari e se apaixonou por ela, se atraiu por ela. Mahaprabhu era muito rigoroso. Com luxúria no nosso coração, não podemos ouvir sobre Radha Dasya, sobre Radha Bhava, sobre os passatempos íntimos de Radha Krishna. Aqueles que não cantam 64 voltas de japa, Mahaprabhu dizia, eu não posso tomar água, eles não podem cozinhar para mim, eles não podem me dar nem um copo d'água. Eles têm que cantar 64 voltas de japa por dia, senão eu não aceito a água da mão deles. Esse é o nível de rigor de Mahaprabhu. E não adianta inventarmos um novo standard. Esse é o objetivo elevado do processo espiritual. Shantas Babaji Maharaj explica sempre isso. Então, agora ele diz que vai ter que fazer um pulo para um outro pedaço. E ele diz que somente Ramananda tem esse poder, que ele, diante das mulheres, ele fica sem sentir nenhum tipo de atração. Qualquer mulher, mesmo que seja jovem. Porque diante de Jagannatha, existe um romance, um texto, um livro que foi escrito. E eles transformaram isso numa peça e determinadas dançarinas foram levadas para dançar essa representação diante da deidade de Jagannatha. E eu estou falando de Shambhava de pessoas que nasceram na Índia. E é uma música que foi... As músicas indianas foram... A raiz delas está nos Vedas. Todas as músicas tradicionais da Índia têm uma raiz védica e você não deve cometer erros ao fazê-las. De manhã você tem que cantar de uma maneira, às 8 da manhã você tem que cantar de outra maneira. Às 4 de uma maneira, às 8 de outra maneira. Se eu cantar Samsara Dhavana às 4 da manhã, tem que ser assim. Pranaya Karuna Mas às 10 da manhã não é mais assim que se canta. Você tem que mudar a melodia. Tudo está organizado. E as músicas da Índia também seguem essa ciência, dessa transformação da melodia de acordo com o horário. Quando Krishna vai pastorear com as vacas, você tem que cantar uma determinada canção, e quando ele volta, outra. Dessa maneira, nós temos que manter regras e regulações e aprender tudo isso, passo a passo. Então, Ramananda estava com um grupo de dançarinas que tinha 15, 16 anos. Ele estava fechado dentro de uma casa com elas. E lá, ele as ensinou a dançar. Ensinou-as a se vestir, a se preparar, a se banhar. Ramananda as ajuda. Eles ajudam-as a tomar banho, ajudam-as a trocar de roupa. Como é possível? Isso seria impossível. Impossível, totalmente impossível. Mas Krishna vai
que ficou bravo com outros Vaishnavas simplesmente porque eles olharam para uma moça, Chaitanya Mahaprabhu vai permitir que Rai Ramananda haja assim, porque ele está naquele nível, ele está acima da luxúria. Então entenda, por exemplo, essa outra questão. Pradyumna Mishra, um devoto da Orissa, do estado onde existe Jagannatha Puri, ele pediu: Prabhu, eu preciso ouvir o seu Harikatha. E Mahaprabhu disse: eu não sei falar nenhum Harikatha, eu ouço de Rai Ramananda. Mas agora ele está na vila dele. Eu já fui lá, diz Shambhava. Eu sou muito afortunado, eu fui lá 20 anos atrás, tomei prachada lá. Os sadhus foram lá, eu fui também, diz Shambhava. Eu vi a casa de Rai Ramananda e tomei prachada lá dentro, de Shambhava. Pela misericórdia dos grandes sadhus. Então, eu fui até lá, de Shambhava. E Mahaprabhu diz: Rai Ramachai não está aqui, Rai Ramananda não está aqui. Eu não posso pronunciar o Harikatha. Então, Mahaprabhu disse para ele: vá até a casa dele. E deu o endereço de Rai Ramasai. E Pradyumna Mishra foi ouvir o Harikatha na casa de Rai Ramananda. Na casa dele, lá na vila onde ele havia nascido. Eram, acho que 10 quilômetros de distância. E depois disso, um dia a porta estava fechada, eles bateram na porta. Existe sempre um quarto para receber as pessoas, os visitantes. E ele perguntou: onde está Rai Ramananda? Eles disseram: sente-se aqui, eu vou informá-lo. Mas ele estava ocupado. As portas estavam fechadas. Depois de muito tempo, Pradyumna Mishra perguntou: ele não vai vir? Quando ele virá? E Rai Ramananda está muito ocupado, responderam. Ocupado com quem? Está ocupado com essas meninas, treinando elas, dando prachada para elas, ajudando elas a se prepararem para a dança. O quê? Pensou esse Vaishnava. Ah, eu vou embora. E foi embora. E Mahaprabhu imediatamente realizou seu coração. De noite ele foi até Mahaprabhu. E Mahaprabhu já sabia de tudo. Que ele ia rejeitar Rai Ramananda, que ele ia falar com ira contra Rai Ramananda, dizendo: ah, ele merece morrer. Mahaprabhu, você foi? Perguntou: você foi lá na casa dele, como eu falei para você ir? Ouvir o Harikatha? Ele falou: olha, eu fui. E Mahaprabhu imediatamente realizou o que aconteceu. E ele disse: não entenda mal Rai Ramananda. Eu sou um sannyasi e eu não posso me controlar, disse Mahaprabhu. Mas Rai Ramananda está acima de mim. Em Bengala está escrito isso. Mahaprabhu vai dizer: todo mundo sabe que eu sou um sannyasi, mas eu não consigo alcançar esse tipo de controle que Rai Ramananda tem. Mahaprabhu vai pronunciar isso para nos indicar que a pessoa pode alcançar esse nível. E se ela não alcançou, ela não alcançou. Ele, o próprio Mahaprabhu, que foi tão rigoroso com outros Vaishnavas por coisas minúsculas, né, abençoou o fato de que Rai Ramananda estava ensinando essas dançarinas. Se alguém pensar mentalmente sobre mulheres, alguém vai puni-lo. E aqui Mahaprabhu vai dizer o contrário. Entenda, é muito sutil. Então, uma vez uma moça que veio de uma vila, Mahaprabhu ia tomar, ele ia ver Jagannatha Puri, ele ficava atrás do pilar de Garuda. Mas uma senhora, para subir no pilar, pôs a mão no ombro de Mahaprabhu para olhar Jagannatha.
Swarupa Gosai falou, ei, sai daí, Get down! sai daí, não toque nele. Other devotees shouting. Todos os devotos gritaram. One lady putting leg here. A mulher pôs a perna em cima de Mahaprabhu, Don't forbid her. no ombro dele, falou, não brigue com ela. That village lady, don't, Essa senhora, permit her. deixe que ela faça isso, porque ela está querendo ver Jagannatha de verdade. I have that kind of tenacity, that kind of attraction I don't have for Jagannath. Porque nem eu tenho tanta atração por Jagannatha, Inside my heart for Jagannath, tanta quanto ela tem. that lady had what Mahaprabhu Mahaprabhu pôde enxergar isso no coração dela. Ou seja, se você tem atração real por Krishna, o seu corpo se torna transcendental, aprákrita, então não há mais one transcendental figure. luxúria. Ele disse, Mahaprabhu estava dizendo, essa senhora já alcançou um nível transcendental. Ela não é mais uma senhora que veio da vila, ela é alguém que já alcançou a perfeição. Então, se ela tocar um sannyasi, o sannyasi alcança a perfeição. E o mesmo Mahaprabhu vai escutar a música do Gita Govinda e correr na direção para abraçar aquele que estava cantando. E Govinda começou a correr. Mahaprabhu correu como vento. E Govinda, o servo, correu atrás dele. Prabhu, não vá. Tem uma mulher cantando. E quando Mahaprabhu ouviu, uma mulher que está cantando, ele parou. E naquele momento ele parou. Parou de correr. Ele não podia mais se mover. Porque ele entendeu que aquela mulher que estava cantando não era purificada. E hoje você me salvou, ele disse a Govinda, você me salvou. Eu iria abraçá-la. Você salvou minha posição de sannyasi. Govinda, tome cuidado. Me proteja, por favor, ele pediu para Govinda. O mesmo Mahaprabhu que deixou uma senhora apoiar o joelho no ombro dele para enxergar Jagannatha. Porque ele disse, essa mulher tem mais atração por Jagannatha do que eu. Então, ele está mostrando diferentes humores, diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de luxúria. E se Pradyumna Mishra não fosse corrigido por Mahaprabhu naquele momento, ele iria para o inferno. E ele vai explicar, Rai Ramananda está num nível acima da luxúria, então ele pode fazer isso. Nem eu estou no nível que ele está, vai dizer Mahaprabhu. E aí, esse Vaishnava que estava criticando Rai Ramananda, que havia ido até a sua casa, ele vai se redimir e entender que estava cometendo uma ofensa. Ele sim poderia ensinar os movimentos, como dançar. Porque isso tudo está escrito nos manuscritos védicos, de acordo com o que está explicado ali. Tem poses específicas. Se elas fazem isso, tem um significado. Se elas levantam o braço, tem outro significado. Eu não sei, eu não sou uma dançarina. Isso faz parte de uma cultura específica de Shambhava. Aqueles que sabem ler esses gestos, eles conseguem entender a história, porque elas falam a história com a dança, com as mãos, com os olhos. Muito bem, Mahaprabhu nos deu uma aula, nos deu uma explicação. Ele explica que Rai Ramananda é a única personalidade que tem esse poder. Eu não tenho esse poder que Rai Ramananda tem, diz Mahaprabhu. Saiba que ele é transcendental, que o corpo dele é transcendental. Um corpo material sente reação, mas o corpo transcendental não. O corpo que se torna transcendental, o que é transcendental, não sente atração e luxúria. Um dia Maharaj vai explicar que todas as jivas são Shakti Tattva. Você pensa, não, mas ele é uma mulher. Mas ele pensa que ele é um homem. Todas as jivas são Shakti Tattva. Elas são energia do Senhor. Todas as almas. Então, é possível provar de Srimad Babaji Maharaj
que de acordo com as reações do seu karma, com os frutos do seu karma passado, você recebe uma posição. Você pode ter nascido no Brasil, ou no Havaí, ou na Itália, na Rússia, na Austrália. E de acordo com o seu bhajana, você tem que caminhar em direção a Krishna. Não importa onde você nasceu. O bhajana, a adoração a Krishna é fundamental, ela supera tudo isso. Um dia eu vou explicar mais sobre esse ponto. Nós sabemos que isso aqui é como um teatro, o mundo inteiro. É como um palco de teatro. Um teatro está acontecendo e você está interpretando como se você fosse uma mulher ou como se você fosse um homem. Entende? Cada um interpreta o papel. Algum interpreta o papel de um tolo, alguém interpreta o papel de rei, de servo, de acordo com o karma. Imagina que você tenha sido contratado para trabalhar como ator em um teatro e você vai fazer isso. Mas enquanto você está vamos supor que você é uma atriz e que você foi contratada para fazer uma peça e você se apaixona pelo ator. Então você está sentindo uma reação emocional que não corresponde com a peça. Porque a peça não conta outra história, não conta essa história de você se apaixonar. A mesma coisa acontece com a matéria, com a nossa encarnação. Ou com, por exemplo, Pururava e outras personalidades. Se você realizar como Kunti Devi que nós estamos num teatro, ela vai falar sobre isso. Ela disse, isso aqui é um palco. E os diferentes tipos de personagens e de peças estão acontecendo ao mesmo tempo. Cada um está interpretando um personagem. Ela, ele, todos. Então, Raya Ramananda é o mais elevado Rasika. Ele é um associado eterno de Mahaprabhu. Kavi Karnapur vai nos explicar que ele é Lalita Sakhi. Ele é Lalita Devi. Então, dessa maneira, temos que realizar em que nível você está. Não agir como um Sahajiya, como um falso Vaishnava. Da onde você está até onde você deve ir, passo a passo. Se você não conseguir entender, você não vai poder pular. Observe o caminho. Se você não tem um target, um objetivo fixado, também você não pode continuar. Então você tem que saber onde você está e aonde você quer chegar com a sua vida espiritual. Não muda se você nasceu na Alemanha, na Austrália. Quem está fazendo bhajana pode ir até Krishna e obter o sucesso espiritual. Se nós falarmos sobre Raya Ramananda, é um assunto infinito. Mas eu gostaria de tocar um ou dois pontos para que entendamos a gravidade, a profundidade da adoração dos Gaudiya Vaishnavas. Por 24 anos, Mahaprabhu ficou em Navadvipa. E depois, mais 24 anos, ele ficou fora como sannyasi. E ele passou 6 anos peregrinando. Dentre esses 24 anos que ele passou como sannyasi, ele peregrinou durante 6 anos. O resto do tempo, Mahaprabhu
ficou cantando os santos nomes com outros devotos, fazendo Sankirtana. E durante 12 anos ele vai manifestar esse êxtase final. Os últimos 12 anos, ele quase não vai estar dentro do próprio corpo. Ele vai estar entrando em Radhabhava, em Manjari Bhava. Então, dia a dia, Mahaprabhu vai sentindo essa Vipralamba, essa emoção de separação que Radha sente por Krishna, que o devoto sente por Deus. E ali ele vai ficar dentro da sua câmara, do seu quarto, no templo de Gambhira. E a gente se pergunta, meu Deus, um lugar tão pequeno, ele era tão alto, como que ele conseguia ficar aí dentro? Com Rai Ramananda e Swarupa Damodara, ele ficava ali noite e dia, desfrutando dos passatempos de Krishna. Mas Mahaprabhu não é um louco. Se isso fosse aberto para todos, se esse quarto estivesse aberto para todos ou para ouvir o que ele estava falando, mas não foi assim. Mahaprabhu não é um louco, ele nos ensinou isso, ele demonstrou que somente 3 pessoas podiam ouvir isso nos passatempos dele. Mas a gente não quer seguir isso, porque a gente tem anavilas, porque a gente tem desejos pessoais escondidos. Qual é o problema principal? Por que as pessoas vão falar sobre Radha Dasya? Porque elas têm desejo de fama internacional, as pessoas querem ouvir o que é proibido. Então, o que é que derruba um Vaishnava? Dinheiro, mulheres, posição, fama. Isso derruba qualquer devoto. Alguém vai me dar dinheiro se eu falar sobre Radha Dasya? Mas aí você não vai alcançar o coração de Krishna. Você não vai, na verdade, tal pessoa não pode dar Harikatha. Ele vai só fingir que está dando Harikatha, porque aquele Harikatha não será verdadeiro. Antes de pronunciar o Harikatha, você tem que realizar o que o Guru Varga disse. Você tem que imaginar, quando você vai dar Harikatha, repetindo as palavras dos Vaishnavas, que você é só um instrumento deles. Bhaktivinoda Thakur escreve sobre isso num Kirtana. Ó Senhor Supremo, eu posso beber o néctar. Permita-me que eu beba o néctar. Você pode permitir que eu beba o néctar do teu Harikatha? Quando eu estiver cheio? Quando eu tiver bebido tudo? Eu serei como um bêbado. Está escrito no Bhagavatam que os Vaishnavas se sentem como se eles estivessem bêbados. Eles não lembram nem de estar de roupa. Eles não se lembram nem de se vestir. Esse tipo de nível de absorção chega na sua vida. Está explicado no Bhagavatam que aqueles que ouvem o Harikatha até se preencherem, esse amor se manifesta, a pessoa não sabe nem onde está mais. Não há mais espaço para ações egoístas que visam o próprio prazer. Seus olhos se enchem de lágrimas. Se você olhar para um Siddha Mahatma, parece que os olhos dele estão sempre cheios de lágrimas. Ele não parece um homem normal. Ele parece um ser anormal. O que ele fala, o que ele diz, não é compreensível. Então, Mahaprabhu queria desfrutar deste Brajaras, deste passatempo secreto, trancado dentro do templo de Gambhira. Só eles 3,
Ele mais 2 Vaishnavas, ninguém mais era permitido. A ninguém mais era permitido entrar. E o tempo todo, de acordo com o Bhava que Mahaprabhu desenvolvia, de acordo com o êxtase que ele desenvolvia, Swarupa Gosai cantava determinadas canções. Ele cantava músicas relativas às emoções que ele sentia. Swarupa Damodar cantava. Mahaprabhu falava. Ele dizia, quando Raya Ramananda dá Harikatha e Swarupa Damodar canta, ele fechava os olhos e chorava. Que lindo, que maravilhoso esse relacionamento transcendental. E Raya Ramananda, ele explicava qual era a emoção de Radharani naquele momento. Eu gostaria de ver as emoções de Radharani. Então espere. E ele traz um espelho. Mahaprabhu falou, eu gostaria de ver as emoções de Radharani. E ele fala, espera. E ele vai pegar um espelho e mostra o rosto de Mahaprabhu. Olha aqui as emoções dela. E Mahaprabhu estava sentindo o que ela estava sentindo. E é proibido colocar um espelho diante de um sannyasi. E Mahaprabhu ficava bravo. Mas é porque ele estava mostrando para Mahaprabhu as emoções de Radharani perfeitamente dentro dele. Isso é algo muito secreto. Mahaprabhu desfrutava desses passatempos secretos com eles, com esses 2 Vaishnavas, Raya Ramananda, que dava Harikatha. E às vezes, às 10 da noite, meia-noite, eles não paravam de dar Harikatha. E Govinda, o Sevaka de Mahaprabhu, ficava bravo. Vocês não param de falar? E ele está sempre chorando? Você não pode falar alguma coisa para ele sorrir? Govinda não entendia. Ele só queria servir Mahaprabhu, ele não estava entendendo por que ele chorava. O que você está falando para ele que ele chora o tempo todo? Você não pode falar alguma coisa boa que ele possa rir? Raya Ramananda ficava, o Govinda está bravo, vamos embora. Prabhu, agora você repouse. Ele falava, repousar? Mahaprabhu respondia, Govinda está bravo, a gente precisa ir embora. De manhã então você venha, volte. Mahaprabhu falava, descansar? O que você quer dizer com descansar? Se você for embora, eu posso enlouquecer, dizia Mahaprabhu. Ontem você foi embora, eu enlouqueci quando você saiu. Eu corri de um lado para o outro procurando, cadê Krishna? E eu bati a cabeça na parede até sangrei. Ele estava procurando uma porta para sair, para encontrar Krishna Mahaprabhu, trancado dentro desse aposento do Gambhira, ele batia a cabeça na parede. Esse era um passatempo dele. O corpo de Krishna não é feito de carne e osso como o nosso. Isso é para nos iludir. Um dia Mahaprabhu desapareceu. Ele estava trancado dentro desse quarto e tinham 3 portas trancadas. O portão de fora, o portão do meio, o portão do prédio do templo, a porta onde ele estava. Ele desapareceu. E nenhuma tranca tinha sido aberta. Ele apareceu dentro do oceano. Às vezes ele aparecia caído no meio das vacas. Às vezes na porta do Jagannatha, do templo de Jagannatha, ou na praia. Como ele ia parar lá? E agora nós temos que realizar quem é Raya Ramananda e quem é Swarupa Damodar. E quem é você? Você precisa entender. Se você entender isso profundamente do seu coração, quem é, onde você está e quem é a sua identidade eterna. Você vai ter que esquecer a sua identidade material.
Gopi Bhartu Padakamaroyar Dasu Dasana Dasa. Mahaprabhu giving identity. You are not man, you are not Você não é um homem, você não é uma mulher. you are not old, you are Você não é not velho, young. você não é jovem. Não pense assim. You have to think, you are the Você deve eternal pensar que você é um servo eterno, Gopi Bhartu Padakamaroyar. uma serva eterna de Krishna. This is your identity. So, Essa é a sua identidade. you have to realize all the time. Você tem que realizar isso o tempo todo. All the time. Quem é Gauranga Mahaprabhu? The moment you stop thinking, then No material momento que você parar de pensar, flow of thinking can come. o fluxo do pensamento verdadeiro virá até The você. moment you stop thinking about Guru Quando Vaishnava, você, Bhagavan, Harikatha, mas se você para de pensar no Guru, no Vaishnava, material no thoughts, Senhor Supremo, aí Maya vem. Os pensamentos materiais se manifestam. remember. O tempo todo você tem que se lembrar do Guru, dos Vaishnavas, do Senhor About Supremo Radhamananda, e agir. we are Porque pensar para os devotos significa helpless in seva. this cause because time cannot permit. Anyway, we are begging Kripa from Sri Rai Mahasaya that someday, some life, I don't know which life, I can reach the lotus feet Em alguma vida, Rai Mahasaya, eu posso alcançar os pés de lótus de Rai Ramasai. Damodar, Gauranga Mahaprabhu, someday. Because his Lalita Sakhi, Porque Rai Ramananda e Lalita Sakhi, ele foi identificado por Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur vai também dizer que ele mesmo é uma serva de Lalita Devi. Lalita Sakhi, Ajogya Kingo, unfit, useless, made disciple Lalita Sakhi. Ele vai dizer que ele é um discípulo, uma serva de Lalita Sakhi. Um dia nós vamos ter que chegar lá. Sem isso, não chegamos ao serviço eterno. Sim, tudo isso é para nós, mas nós temos que nos qualificar para chegar até esse ponto. Karoti jadi jadi sakalam parasmai Narayanayo samarpaye Panchakalpatarusya vasan Patitan Pavana Vaishnav Jai Shri Rai Ramananda Mahasaya ki Jai Jai Lalita Sakhi ki Jai. So go on thinking, don't waste your time. You can see the will and do Harinam. Watch this will, Jogopit, do Harinam. Very shortly, Mahaprabhu can arrange something.